Coríntios, capítulo de número 16 e versículo de número 9. Deus abençoe. O que Jesus faz por mim e faz por você não se paga, sabia? Não tem dinheiro, meus irmãos, não tem nada que pague o que Jesus fez e faz por mim e você. Amém? Quem achou, diga glória a Deus com alegria. Com alegria, meus irmãos, não é com tristeza. Diga glória a Deus com alegria. Aleluia. Ficou muito no meu coração, amados, uma mensagem que um dos diretores pregou numa das últimas vigílias em Porto Alegre. Ele pregou sobre o que diz o Salmo, aleluia, servir ao Senhor com alegria. E a gente para pensar, né? O povo de Deus é o povo que tem tudo para servir a Deus com alegria. Não quer dizer que não tem luta, problemas, dificuldade e aperto, amém? Aleluia, tudo nós temos. Aleluia, mas nós temos um Jesus que cuida de nós. Nós temos uma promessa maravilhosa. Nós temos tudo para servi-lo e adorá-lo com alegria. Por isso que entristece o meu coração quando às vezes nós olhamos pessoas adorando a Deus de forma minguada, adorando a Deus de uma forma tão, aleluia, como se estivesse aplaudindo ou glorificando o homem que é mortal e é carnal. Aleluia, quando nós damos glória a Deus, quando a gente dá aleluia, quando a gente bate uma mão na outra, mais conhecido como as palmas e os aplausos, não é para o homem, não é o pastor, não é o pregador, não é para o conjunto, Emanuel, não, amado, nós estamos glorificando o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dizendo, Senhor, obrigado pela morte na cruz. Vamos à palavra de Deus, amados. Aleluia. Versículo 9 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos nos fala assim: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Verso 10: e logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém, Jesus? Tome vosso assento, amados, tome vosso assento, desocupe as suas mãos e louve ao nome de Jesus Cristo. Lembre que está louvando a Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aleluia, a palavra do Senhor nosso Deus nesta noite, apóstolo Paulo, escritos dos Atos dos Apóstolos, onde discorre sobre, aleluia, o conteúdo, um dos principais conteúdos que registram a igreja primitiva, aleluia, a vida, o ministério, a chamada, os feitos e a ação de Deus, a ação divina em relação à igreja primitiva, aleluia, preconizada por muitos homens e mulheres, servos do Altíssimo, que são para mim e você exemplos, meus irmãos, muito claros, muito vivos, aleluia, de como servir, de como adorar, de como glorificar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos, meus irmãos, a palavra de Deus mencionando acerca, aleluia, da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando este, aleluia, estava em Troade, pela noite teve esta visão, a qual eu e você lemos na Sagrada Escritura, a qual um varão macedônio acenava, abanava para Paulo e expressava dizendo: Paulo, passa a Macedônia e nos ajude, assim como Lucas, os irmãos missionários que com Paulo estavam, concluíram que Deus, ele havia chamado eles para ir até a Macedônia, para pregar lá o Evangelho, anunciar a Cristo, porque já observamos a vida de Paulo, observamos a vida dos irmãos neste cenário, já em um estágio, amado, de maturidade, já em um estágio, queridos, de consolidação espiritual, já em um estágio, aleluia, de quem sabia de onde vinha, aleluia, de quem sabia, quem servia, um estágio de pessoas como o apóstolo Paulo, que sabia muito bem o que ele queria dar à sua vida, um estágio, como nós lemos na Sagrada Escritura, é de homens, meus irmãos, aleluia, que não havia no seu coração, não havia brecha na sua mentalidade acerca de retroceder, acerca de pensar ou cochear entre dois pensamentos, em ir ou não ir fazer a obra
de Deus. Aqui nós estamos enxergando e fazendo menção de Paulo em especial, um homem chamaduro, um homem, meus irmãos, com uma sabedoria, um homem com um conhecimento, um homem com uma propriedade e eloquência na sua chamada missionária, pastoral. E nós olhamos, meus irmãos, este cenário e não nos preocupa, nos chama a atenção, aleluia, nos traz, meus irmãos, uma certa, aleluia, ansiedade de nós entendermos um pouquinho mais o que leva homens, o que levou mulheres, aleluia, a tomar decisões, a assumirem um compromisso, uma postura diante de Deus, como aqui Paulo e muitos irmãos, eles assumiram durante a sua existência na terra. Observamos a vida de Paulo, aleluia, e muito aprendemos, aleluia, aproximadamente 50%, aleluia, 40 a 50% do Novo Testamento é redigido por cartas paulinas. Aprendemos muito com este homem, aleluia, que era um perseguidor da igreja. Quando nós queremos aprender ou entender para Paulo, nós vamos ver que ele era, como muitos sabem, um homem que perseguia Cristo, perseguia a igreja, aleluia, açoitava os cristãos, prendia os cristãos. Ele tinha um prazer, meus irmãos, e um anseio e determinação de Paulo, antes de conhecer a Cristo, ainda Saulo de Tarso, era exterminar os cristãos que, segundo o seu conhecimento acerca do povo judeu, acerca da palavra de Deus, até a era cristã, era que aquilo, amados, era uma heresia, era um povo, amados, que seguia e pregava e anunciava um tal de Jesus Cristo. Olhamos para Paulo e sabemos que ele foi um homem que cresceu aos pés de Gamaliel, que a palavra também nos relata que era, meus irmãos, um homem muito sábio, um fariseu pertencente ao alto escalão do Sinédrio, um homem, meus irmãos, que quando Pedro e os demais estavam sendo aprisionados, ele disse: olha, cautelai-vos, porque não temos certeza se esta obra ou isto que estes tais pregam é de Deus ou não é. Levantou-se Judas e Teudas em outro tempo e não deu em nada. Gamaliel orientou aos demais companheiros do Sinédrio a dar de mão aqueles homens, para que, se porventura aquela obra fosse de Deus, eles não viessem se achar lutando contra Deus. Foi aos pés desse homem sábio que o apóstolo Paulo, ele aprendeu muita coisa. O apóstolo Paulo, ele era um homem poliglota, ele era um homem que conhecia a palavra, ele era um homem eloquente. Apóstolo Paulo, amados, ele não ia em conversa, aleluia, de qualquer uma. Saulo de Tarso, ele não parava para ouvir qualquer pessoa. Saulo, ele não era persuadido, aleluia, por qualquer argumentação, porque ele era um homem sábio, ele era um homem estudado, ele era um homem dedicado, aleluia. Antes de conhecer a Deus, eu creio, amados, que Deus sabia, aleluia, que Saulo, ele dificilmente seria persuadido por Pedro, persuadido por um irmão cristão, mas para com este tal, o próprio Jesus, ele toma este encontro. Jesus pensa: eu não vou mandar uma, eu não vou mandar outra, eu mesmo vou ter com Paulo, eu mesmo vou ter com ele. Então Paulo, amados, ele converte-se ao Senhor após ter um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco. Depois que ele tem um encontro com Jesus, a sua vida, ela muda. Aleluia. Deus, ele olhava para Saulo diferente de muitos, aleluia, e via todo aquele esforço, aquela dedicação, empenho, aplicação, determinação. Antes de ele ser, meus irmãos, convertidos ao Evangelho, ele era um homem fiel. Aleluia. Muitos, quem sabe, não viam a qualidade, mas Deus via. Aleluia. Ele estava agindo e pensando errado. Aleluia. Fiel ele era. Ele seguia ricamente, à risca, a palavra. Ele via no cristão uma forma de heresia aos mandamentos do Senhor. Aleluia. Mas quando ele se converte, amado, a vida dele muda. Aleluia. Jesus, ele fica recluso por algum período, aproximadamente 3 anos. Aleluia. Certamente aprendendo, desenvolvendo
a sua base ministerial. Aleluia. Paulo, ele adquire na sua vida, meus irmãos, aquilo que o Senhor Deus, Senhor Jesus, ele anseia que todos nós tenhamos no coração: a certeza absoluta, meus irmãos, de quem o chamou, a certeza absoluta da sua jornada na terra. Paulo, ele adquiriu no seu coração, no período que conheceu o Senhor, aleluia, a certeza de que após a sua morte, ele ia para um lugar preparado especialmente para o seu povo. Paulo, meus irmãos, ele adquiriu a certeza e a convicção do Evangelho de Jesus Cristo de uma forma sólida, de uma forma própria, de uma forma madura. Oh, aleluia! E esta é uma das razões de Paulo tomar determinadas decisões, porque nós olhamos para a vida deste homem e por muitas vezes ficamos sem entender como pode. Obviamente não é só Paulo na Bíblia, mas tem vários outros personagens que também adquiriram de Deus esta certeza, a certeza do Senhor Deus, a certeza, aleluia, de que não há ninguém maior do que Deus, a certeza do Criador, a certeza de um propósito para a sua vida. Por isso disse, meus irmãos, não tinha espaço no coração de Paulo para dúvida, não tinha espaço no coração de Paulo para pensar em voltar atrás, não tinha espaço no coração destes homens valentes e missionários, aleluia, para dizer vamos recuar, porque eu acho que nesta batalha Jesus nos abandonou, o Senhor nos largou, o Senhor nos deixou nesta cidade. Não tinha, aleluia. Tanto é que foram a Macedônia, entraram em Filipos, a primeira cidade, aleluia, libertaram pelo sangue do Senhor e poder do nome de Jesus aquela mulher que tinha espírito de adivinhação, e isto gerou transtorno, aleluia. Foram despidos no meio da praça, açoitados, lançados na prisão. Eu e você conhecemos a história, aleluia, lançado pés e mãos, amarrados na prisão. O que leva o homem, meus irmãos, a ir pregar o Evangelho pela ordem de Cristo. Na visão eles estavam em Troade, eles estavam, podemos dizer, na situação confortável, segura, pensando antes, vamos aqui, vamos lá, vamos aqui, mas o Espírito do Senhor os impedia, porque o Senhor queria eles na Macedônia. Eles vão a Macedônia pregar, oram a Deus, pregam a palavra, aleluia, abre a igreja, meus irmãos, na casa de Lídia, aleluia, que reservava para eles ser açoitados na praça, serem presos. E aí eu me questiono o que leva o homem, meus irmãos, neste estado de calamidade, louvar ao Senhor nosso Deus. É a certeza que ele tinha do seu chamado, é a certeza que ele tinha de que era Jesus Cristo, é porque ele teve encontro com Jesus, é porque ele nasceu de novo. É por isso que ele fala nas suas cartas aos Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus. É por isso, porque quando ele escreve para Timóteo, ele diz: Timóteo, está chegando a hora da minha partida, combati o bom combate, guardei a carreira e sem a carreira, guardei a fé. É por isso que ele fala, aleluia. É por isso que ele redige para a igreja de Filipos: olha, Filipenses, aleluia, tudo posso no que me fortalece. Eu aprendi a viver tendo dinheiro, tendo boa comida, mas eu também aprendi a viver na fraqueza, na escassez, não tendo muita condição, porque eu aprendi que o Senhor me fortalece em todas estas situações. É por isso que ele escreve ainda aos Filipenses no início da sua carta: para mim o viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. Aleluia. É assim que Deus quer que o meu coração esteja, é assim que Deus quer ver uma igreja, amados, que não olha para as dificuldades, as situações, as circunstâncias da
neste mundo. É isto que Deus quer de nós. Esta convicção. Aleluia. Qual é a razão de servirmos a Cristo? Quem sabe muitos nesta noite, em algum momento, ou esta semana mesmo, alguém lhe questionou: qual é a razão de você servir a Cristo? Qual é a razão de você agora andar de Bíblia, paletó, gravata, de saia, igual um crente daqueles que pulam, berro, dão glória, feitos doidos nas igrejas? Quem sabe alguém pode questionar: qual é a razão de você ser seguidor de Jesus Cristo? Aleluia. Quem sabe nós não temos uma resposta, aleluia, pronta. Aleluia. Alguns dias atrás, amados, eu disse a minha sobrinha, ela completou 8 anos em fevereiro. Aleluia. Eu perguntava para ela por que ela fazia, porque ela, aleluia, eu perguntava para ela por que ela estava na igreja, servia a Deus. Perguntava: quem é Jesus? Ela dizia: Jesus é o meu Salvador. Mas por quê? Porque Ele morreu na cruz para me salvar. Eu me alegrei, amados, porque nasce obviamente num lar cristão, mas ouvir de uma criança aquilo que muitos de nós precisamos ter a certeza. Eu sei que muitos aqui hoje estão nesta igreja porque antes tinham câncer. Eu sei que muitos aqui estão porque antes tinham e eram dependentes de algumas drogas ilícitas. Eu sei que muitos estão aqui, quem sabe, aleluia, que alguns anos atrás o médico disse para você, a família, você tem 1, 2, 3 meses. Eu sei que tem pessoas aqui que estão aqui porque nasceram no lar cristão e viveram na igreja. Há muitas razões e motivos para nós até aqui estarmos na igreja. Alguns vão dizer: olha, eu sirvo a Deus, eu sou da igreja porque eu leio a Bíblia e eu vejo Deus abrindo o mar vermelho, eu vejo Deus fazendo sair água da rocha, eu vejo Deus fazendo chover comida do céu, eu vejo Deus guardando o seu povo no deserto, eu vejo Deus fazendo maravilha no passado, eu vejo Deus curando o paralítico, dando visão ao cego, libertando endemoniados. Eu vejo Jesus Cristo fazendo maravilhas a partir e à luz da Bíblia Sagrada. E podemos ter as nossas experiências como base para servir a Deus. Isto soma. Podemos ter a palavra e os exemplos bíblicos para servirmos a Deus. Glória a Deus por isso. Mas o que mais, aleluia, o maior percentual, aleluia, de razão de Paulo fazer o que fazia, não era suas experiências passadas, não era o seu conhecimento da palavra de Deus nos pergaminhos. O que mais movia e motivava o apóstolo Paulo era a certeza: para onde eu estou indo, para onde eu estou indo, para onde eu irei. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Qual é a razão de servirmos a Jesus? Foi pela cruz. Foi porque o caminho está aberto. É porque o caminho está aberto. É porque existe uma promessa que as trombetas vão tocar. É porque existe uma promessa dos lábios do meu Deus, do meu Jesus, dizendo: irei para o meu Pai, vou preparar-vos lugar para onde eu estiver, vós estejais também. É por isso que eu sirvo, é por isso que eu sirvo, é por isso que eu sirvo a Jesus. Aleluia. Porque as experiências podem passar, como muitos, as experiências não sustentaram. A teologia e o conhecimento de Gênesis e Apocalipse, ele também pode ser esquecido. Aleluia. É por isso que nós temos que absorver isto. Porque eu sou pastor de igreja, porque
que eu aceitei ser líder do projeto Expansão Jovem? Porque eu sou conselheiro de mocidade, porque eu sou obreiro. Por que eu evangelizo no bairro? Por que eu vou na madrugada para as orações, para o crescimento da igreja? Por que eu adoro a Deus, não de lábios, mas de coração? Por que eu faço, não pelo que o homem acha, mas pelo que Deus acha da minha vida? Porque Jesus morreu, porque Ele foi e Ele voltará para me buscar para a glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, esta promessa, irmão. Esta promessa para você. Esta promessa para mim. Aleluia, é por isso que temos que fazer como bons ceifeiros. É por isso que temos que fazer o melhor. É por isso que temos que nos santificar, para que a obra de Deus cresça. Aleluia, e ter convicção no seu coração. Muitos abandonam a fé porque não têm esta certeza. Aleluia, corro risco de vida, então não irei. Aleluia, Jesus chamando para o norte, sul, para o leste, oeste, não irei. Conhecem ou estão no evangelho, mas o evangelho não está neles. É isto que leva muitas pessoas a desviar. É a falta desta certeza. Vou sair da igreja porque lá o pastor, ele não parece que não gosta muito de mim. Eu vou falar porque o irmão Jonas lá falou de uma forma comigo, então eu vou abandonar, bota outro. Outro dia eu falava com o irmão já. Não era um guri não, meus irmãos. Aleluia, tinha, sei lá, uns 15 ou 20 anos a mais que eu. Já tinha lá os seus 50, 45. Amigo nosso, frequenta a igreja. E aí eu disse para ele, aleluia, ficou responsável por fechar a igreja. Aleluia, tinha que fechar a igreja, não podia os irmãos guardar os instrumentos, não podia, porque o horário já ficava bravo, nervoso, já gerava um transtorno e um desconforto. E não foi uma, duas, e me gerou uma situação desconfortável. Eu disse a ele, irmão, parece que o irmão faz as coisas forçadas, parece que o irmão não gosta de fazer o que está fazendo. Aleluia, ele me disse, estou lá contente, me tira e põe o outro. Eu disse, não mandei nada aqui, quem manda é o pastor Moisés, é o pastor, eu sou líder espiritual aqui, eu só estou lhe dando uma percepção minha. Aleluia, mas às vezes são pessoas que não olham para a cruz. São pessoas que levam a obra de Deus de qualquer maneira. Comentava com a minha esposa, outro dia eu via ele lá orando, Senhor, prepara uma esposa. Deus preparou, hoje está casado, tem apartamento, está na bênção. Aleluia, mas parece que a obra de Deus para ele é um fardo pesado. Se o próprio disse, o meu fardo é suave, é leve. Por isso que o guarda serve ao Senhor com alegria. Aleluia, mas irmão, estou na prova, olhe para a cruz, olhe para o que o Senhor tem preparado. Que você passe, o próprio Paulo, meu Deus, Paulo tem muito para nos ensinar. Aleluia, que esta leve e momentânea, olha como ele diz, que esta leve e momentânea tribulação que nós estamos passando não se compara com aquilo que o Senhor preparou para nós. Não se compara. Quantos aqui já passaram por prova, tiveram vitória e olharam para trás e disse que valeu a pena ter enfrentado e não ter murmurado? Quantos aqui levantam sua mão? Além que já tem experiências de que vale a pena se manter na posição que Deus os chamou, fiel a Deus, valentes do Senhor, obedientes, obreiros, trabalhadores, jovens. Aleluia, mas porque Jesus morreu. Nos questionaram, perguntar qual é a tua razão. Olha, Jesus morreu para me salvar. Aleluia, Isaías falava, o castigo que me traz a paz já estava sobre ele. Aleluia, os pregos cravaram, furaram o seu lado, uma coroa de espinhos sua mente. Ele não murmurou, ele até sentia a angústia da morte no Getsemane. Ele disse, Senhor Pai, se for possível passa, mas seja feita a sua vontade. Ele bebeu deste cálice, irmão, para que hoje eu estivesse vida e vida com abundância, para que hoje eu adentrasse as portas desta igreja e viesse a dizer, Jesus, eu te amo, glória ao teu nome, honras ao Senhor, e a glória do Senhor venha invadir a igreja. Aleluia, muitos esquecem-se do real sentido do ser cristão, Jesus.
Aleluia. E olha para uma coisa, olha para outra, olha para o lado. Às vezes vem no culto, sai do culto e não recebe nada. Aleluia, a glória de Deus, amado, ela tem que se manifestar. O projeto de Deus para o seu povo e a sua igreja é onde estiverem eles reunidos para me adorar. A minha glória de se manifestar. Aleluia, não existe oração sem resposta, amados. Não existe culto sem manifestação de Deus, senão pelo empecilho do nosso coração. É por isso que nós como igreja temos que entender, culto tem que ter manifestação da glória de Deus. Nós não podemos entrar no sistema, aleluia, robótico, mecânico, rotineiro, no culto como estava. Estava o irmão lá, o irmão B, o irmão C. Foi mais ou menos não. Nós temos que entrar e sentir a nuvem da glória de Deus pairar sobre a sua igreja, porque este é o projeto de Deus. Aleluia. Mas aonde que, por que se manifesta a glória de Deus? Porque há desejo. Eu não viria aqui na cidade de São Marcos, neste culto de hoje, se eu não fosse convidado. Não viria, meus irmãos. O Espírito de Deus, a glória de Deus, ela vem quando ela é convidada a estar conosco. Não há, Deus esteja na minha vida, não de lábios, não, de coração. Quando o Senhor Deus olha para o meu coração e o seu coração, e Ele vê uma sede da manifestação da glória dEle. Aleluia, pedindo que o Senhor quebre todo tipo de barreira que impeça o mover da glória dEle sobre a igreja. Digo isso porque é importante, porque aonde a glória do Senhor habita, tudo acontece. Aleluia, o Senhor aviva, o Senhor chacoalha, o Senhor amplia a visão, o Senhor dá um novo rumo. A gente entra na igreja, parece estar brigando com o leão, e sai da igreja carregando como um gatinho na sua mão, porque é este o poder da glória de Deus. O Senhor nos qualifica para vencer as batalhas da vida, quando há a manifestação da glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá mais, mas que Deus abençoe a todos. Que o Espírito do Senhor continue falando aos vossos corações. Que a bondosa graça do Senhor esteja sobre esta igreja. Fique de pé, meus irmãos.